que foi que aconteceu? Por que você foi pra Jovem Pan? Estando dentro de uma mídia que hoje tem uma plateia mais à direita, mas que você pode estar dialogando assim com parte dessa plateia. Tem uma parte radical, que só quer te bater, e tem uma parte que quer te ouvir. O seu voto ele não muda, então esse ano, 2022, você... Eu sou qualquer um contra o Bolsonaro. Eu adoraria que tivesse, para tirar voto pro Bolsonaro, um Sérgio Moro forte. O Ciro, pelo jeito, talvez caia fora. Simone Tebet quer ser candidata, não vai decolar, não vai dar tempo de... Nosso entrevistado de hoje já tá virando daqui a pouco um freguês aqui, né? Já é a terceira vez que você tá aqui com a gente. Eu não vou nem fazer muita introdução, mas eu preciso explicar. Quem tá aqui do meu lado é o Guga Noblat. Muita gente conhece ele porque ele é um cara polêmico. Ele é um polêmico avesso um pouco do pessoal da direita, mas o pessoal da esquerda também já brigou com ele. Ele é um provocador político e atualmente está no Morning Show da Jovem Pan. E eu já quero começar o papo falando isso. Você tem os seus amigos que... Imagina no bar eles falando com você assim: cara, tu vendeu tua alma pro Tinhoso? O que foi que aconteceu? Por que você foi pra Jovem Pan? Que traiu o movimento? O que eles perguntaram pra você? Não, assim, na real eu não sou de movimento, né? A galera tenta sempre fazer essa imagem minha, assim, de que eu teria que representar os progressistas e tal. Eu sou um cara que eu sou assim, naturalmente. Eu sou um cara nem um pouco conservador, com ideias que se aliam ao progressismo. Como jornalista, eu enfio a porrada em qualquer lado, porque meu papel realmente é fiscalizar o poder. Então, quando o PT estava no governo, eu acabei sendo crítico também. Como sou o Bolsonaro. Acho que não tem nem comparação Bolsonaro com o PT. Não quero colocar na mesma balança jamais. O PT fez um governo decente, que tem muito a apresentar, e foi um governo democrático, enquanto o Bolsonaro ameaça a democracia, é um completamente incompetente, além de várias suspeitas pesadíssimas de ligação com milícia, coisas que a gente não quer que político nenhum esteja ligado, muito menos o presidente do Brasil. Mas, enfim, meu papel é ser fiscal, é ser crítico, né, com qualquer lado. E a Jovem Pan, ela me dá essa oportunidade de falar o que eu penso, de fato, e estando dentro de uma mídia que hoje tem uma plateia mais à direita, mas que você pode estar dialogando assim com parte dessa plateia. Tem uma parte radical, que só quer te bater, e tem uma parte que quer te ouvir, tem uma grande parte que quer te ouvir, porque a que interage na internet, de fato, é a que está militando. E a que está militando é ligada a esses movimentos que estão tentando pressionar as mídias, os jornalistas, a se adequar ao discurso deles, enfim, te atacando, te debochando de você, indo pra cima. Ok, isso tem. Agora, tem muita gente legal, esses militam menos, esses não falam muito nas redes, mas é público muito grande da rádio também. Agora mesmo eu fui parado por um motoboy. Pô, parabéns, o que você faz ali, eu te ouço sempre, eu sou parado o tempo inteiro. Não é só por ele, muita gente bacana que gosta da rádio. Esse motoboy não estava na motociata, né? E esse motoboy é um trabalhador, não um playboy brincando de motoqueirinho para fazer propaganda política pro Bolsonaro. Esse é um trabalhador, portanto não é bolsonarista. Quem trabalha, quem sua de verdade e ganha pouco, meu amigo, não é Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro só ganha hoje no extrato dos mais ricos, né? Acima de 6, 7 salários mínimos, ele ainda está na frente do Lula. Nos outros, ele está perdendo. Porque o brasileiro tem aquela memória do que foi o governo passado. A gente tem 1000 críticas que a gente pode fazer ao Lula, ao PT, mas é incomparável. Se você tem Lula de um lado e Bolsonaro do outro, é incomparável. Eles vão fazer isso na eleição, eles vão mostrar como é que era o Brasil numa época e o Brasil de agora. Como é que era a política numa época. Não que ele não fizesse um discurso, às vezes, de dividir, porque o Lula também fez, mas era um discurso ainda de se manter na política, e como é agora, um maluco que fica sabotando a democracia o tempo inteiro, que está tentando corromper a democracia. Então, deixa eu entender uma coisa, então. Diante do que você falou, o seu voto ele não muda. Então, esse ano, 2022, você... Eu sou qualquer um contra o Bolsonaro, especialmente o Lula nessa situação dele estar em primeiro. Obviamente, eu vou votar em quem tiver condições de derrotar o Bolsonaro, e nessa eleição é o Lula. Na eleição mas no primeiro turno já? O Lula? Quem vai... O Ciro, pelo jeito, talvez caia fora. O PDT tem uma parte que não quer mais o Ciro. O Lula está avançando ali no espaço do Ciro dentro do PDT para ver se tira ele, se lima ele. Aí seria Lula, Luciano Bivar e Bolsonaro. Já é primeiro turno, a eleição de um turno só se acontecer isso. Já é Lula, óbvio. A gente tem que derrotar esse cara, de preferência, no primeiro turno. A gente não pode dar mais espaço para um golpista continuar sabotando a democracia. Quanto mais rápido tirar ele, e com um número gigantesco de votos, para não ter cascata de que foi roubado, que ele vai mentir, vai dizer isso, a gente precisa fazer. Então é óbvio que é melhor ele perder no primeiro turno. E quem pode vencê-lo no primeiro turno é o Lula. E quem deve vencê-lo no primeiro turno é o Lula, se a eleição
se configurar dessa maneira, com poucos candidatos. Vai ser uma eleição de um turno só, é bem possível. Então a terceira via você nem terceira cogita. via, tem terceira via. Muito bem. Não, eu já vou perguntar da terceira via. Calma, Guga. Eu adoraria que tivesse, para tirar voto do Bolsonaro, um Sérgio Moro forte. Isso talvez fosse interessante, empurrando um segundo eu já vou turno perguntar. Bolsonaro enfraquecido, mas do jeito que tá... Deixa só pra gente não perder o fio da meada sobre a Jovem Pan, eu já pergunto da terceira via. Sim. Toma uma aguinha, fica calmo, Guga. Você tá entre amigos, É. tá tudo certo. Falando Bolsonaro... A Jovem Pan, deixa eu entender, quando você entrou, você foi pra cobrir o buraco que o Joel deixou, porque você é o contraponto ali. Você tem o Adrilles, que é um cara Mas que muitas vezes... bolsonarista a imagem... E você tá do outro lado. O Joel não era assim, né? O Joel ele era talvez mais pro meio. Então você tá fazendo de verdade o advogado do diabo nesse momento, né? Ou advogado do diabo na visão desses fundamentalistas religiosos. Não, dentro do universo da Jovem Pan, talvez, né? Dentro do universo do Adrilles, eu até falo isso pra ele, tem que parar com essa bobagem. É muito 2018 esse papinho de querer polarizar a esquerda, a direita, demônio e Deus. Inclusive é fake, né? Você passa a imagem de Bolsonaro, um sujeito que tem um discurso violento a favor de você tratar o adversário como um inimigo, como um criminoso, né? Ele tenta criminalizar os adversários, né? Aí ele chama professor de pedófilo, artista de pedófilo, professor de doutrinador, cientista, ele manda filmar, ele ataca jornalista, ele trata como um adversário, ele tenta criminalizar, ele quer prender, ele não quer dialogar. Essa é a intenção de quem é fascista, né? E... Você tá falando de quem agora? Do Adrilles? Bolsonaro. Ah, tá. Do Bolsonaro. Bolsonaro é isso. E, enfim, o Adrilles, ele representa esse público. Mas tem um outro público ali muito grande também. Mas eu entrei fazendo um papel que seria do Joel, e o Joel realmente era um cara centro-direita. Já eu sou um cara que a galera vê como esquerda mesmo. E eu tenho uma posição muito mais progressista do que o Joel. Eu e o Joel, a gente converge em alguns pontos, ele é meu amigo, inclusive, gosto muito dele. E a gente, em vários pontos também, a gente bate de frente. Só que é um cara que sabe sustentar as ideias, que é um democrata, que tem diálogo, é um cara interessante. E eu entrei no lugar do Joel, realmente, para fazer um contraponto, só que eu sou mais à esquerda do que Joel. Então, os embates, às vezes, são ainda mais ferrenhos, porque as contradições, as diferenças, elas são ainda maiores entre eu e Adrilles. Mas o Joel era muito diferente do Adrilles também. Ele também entrava no cacete ali. Eu lembro disso, eu lembro. E vem cá, esse jeito que você tem acalorado, às vezes você entra em brigas, você entra em embates, às vezes com os entrevistados ali mesmo, do Morning Show. Você tá dando muito trabalho pro seu advogado? Um pouquinho, tô dando. Mas esses caras me ameaçam muito me processar e às vezes querem pegar uma piada sua e processar também, até no criminal, que aí fica caro, porque um advogado criminal custa 30 Mas mil foi reais. uma piada ou foi uma declaração sua? A gente tá falando da mesma coisa? Se você estiver falando do processo que eu levei, a gente tá falando da mesma coisa. Isso. Eu fiz uma piada falando do A gente pode falar da pessoa ou é melhor porque eu ainda não? tenho que terminar o processo. Aí eu vou poder falar tudo. Mas espera terminar o processo. Mas enfim. Mas eu posso falar isso. e você não, é isso? Mas eu não posso falar muito. Mas enfim, eu fui processado por 2 piadas, mas em breve vai acabar o processo. Só que a gente fez um acordo ridículo, que eu tinha que falar, obviamente, que as piadas não eram verdadeiras, porque as piadas, é óbvio que uma piada não é um fato, mas a gente fez esse acordo para ficar barato, porque senão eu ia ter que gastar mais de 40 mil ao todo. 30 mil num advogado criminalista barato, que ele processou no criminal uma piada. Ele entendeu isso como uma piada vinda de um jornalista. Eu não sei o que ele entendeu, É isso? eu sei que ele quis falar que eu estava querendo imputar um crime, como se eu estivesse dizendo que ele cometeu um crime, porque eu fiz uma piada. Então, para desfazer o mal entendido, eu falei, claro que eu não estou imputando um crime a você. Ponto. Foi isso. Mas logo mais o processo acaba e aí a gente pode entrar em mais detalhes. Mas é isso. Já que ele não está falando, eu vou falar. Só para contextualizar vocês, o Luciano Hang da Havan, ele está processando o Guga Noblat por já uma acabou. postagem. E na verdade, ele não deu seguimento com o processo. Não, mas porque o a gente processo fez esse ainda corre, acordo. né, na verdade. A gente fez o acordo, mas o acordo precisa ser finalizado. Eu fiz o acordo fazendo um post dizendo não é verdade a piada. E aí agora ele vai acabar por conta desse acordo. Agora sim, Guga, vamos falar um pouquinho mais dessa terceira via que você disse que é natimorta, né? Nunca existiu, nem nasceu mesmo, nasceu morta mesmo, Nath morta. Nasceu já fadada ao fracasso, porque nunca... A princípio, tinham 35% de brasileiros dispostos a votar na terceira via, se você pegar 4 meses atrás as pesquisas, isso caiu para 15%.
ninguém mais vai votar na terceira via, porque ninguém mais acredita na terceira via, porque a terceira via conseguiu minar a sua credibilidade ao ter partidos sabotando seus próprios candidatos e a ter uma briga de ego ali ferrenha entre vários nomes, que acabou por separando, por dividindo a terceira via. Hoje a terceira via é quarta, quinta, sexta via. Vai ter, não vai convergir num único nome. Vai ter Luciano Bivar, que já é uma candidatura que veio exatamente para fundar a terceira via, a serviço do interesse do Bolsonaro de não dividir o tempo de TV do União Brasil, que é o que tem mais tempo de TV para outros partidos, que se você não tem um candidato à União Brasil, o tempo de TV é dividido entre todos os candidatos, inclusive Lula ganha mais tempo. Para não dividir o tempo de TV, sai Bivar, com um dinheiro mínimo, assim, eles têm 1 bilhão para gastar em campanha no União Brasil, eles vão gastar 50 milhões só com o Bivar. Então, assim, é uma campanha só para fazer fumaça. Ainda assim é muito dinheiro, né, Guga? Ou até menos, mas não é o suficiente para ele ganhar. Então, assim, Luciano Bivar não vai gastar nada na campanha, vai ser uma campanha só para não dividir tempo de TV e para não deixar a União Brasil ser dividido também entre bolsonaristas e lulistas. Eles não têm agora um nome, porque estava se dividindo, uma grande parte, inclusive para o Bolsonaro. Então, para não se dividir ainda e para agradar ao Bolsonaro, que não quer deixar que uma terceira via tenha um nome realmente capaz de vencer, e o Luciano Bivar é incapaz, obviamente, de vencer, e não dividir o tempo de TV, veio o Bivar. Isso foi o funeral da terceira via. Sem União Brasil, que é o mais rico, que tem mais tempo de TV, e que, portanto, também vai dividir votos, que vai ser mais um candidato à terceira via, aí eles não vão ter chance. O João Dória tem uma rejeição absurda, não quer abrir mão, tinha que abrir mão, não dá mais, Dória, infelizmente. O próprio PSDB sabotou o Dória. O PSDB não tem um nome forte. Simone Tebet quer ser candidata e o MDB quer Lula e Bolsonaro também, quer se dividir entre os dois. Eles não querem ter candidato, eles querem usar o dinheiro do fundo eleitoral com um senador, com um deputado federal, não quer gastar com o presidente. Porque sabem que a Simone Tebet também é ridícula, a candidatura dela não vai decolar, não vai dar tempo de decolar, ninguém sabe que é a Simone Tebet, apesar de ela ter um perfil até interessante. Mas é isso, não tem. Hoje a terceira via não existe. Se ela renascer, vai ser uma fênix que renasceu das cinzas e que vai ser algo realmente surpreendente, que vai calar e que vai, enfim, fazer com que muito analista político morda a língua, mas vai ser algo muito, muito, muito improvável. Eu aposto que não vai dar certo. Sabe o que me impressiona ouvindo tudo isso que você fala? Que você usaria muito bem o tempo de TV, porque você não para um segundo de falar. Eu tô falando muito aqui, Você usa muitos os segundos. E imagina se você tivesse num partido pequeno, você ia estar usando cada milésimo de segundo. E ia ser muito bem usado. Hoje de manhã no morning eu tava meio chapado. Agora tava chapado? Chapado de sono, porque sim. Não fumo essa ida e volta de Brasília. Não fumo antes de trabalhar. Não se preocupe. Não antes de trabalhar. Não antes de trabalhar, hein? Olha olha a preposição. Vamos deixar isso claro. Daqui a pouco a gente vai... Quem sabe depois. Vamos aí? Vamos nessa. Bom, não sei. Patrocina a gente. Eu tenho que gravar mais coisa, então não dá pra mim. Patrocina nós aqui. A Ledinha. No próximo bloco, o Guga volta pra falar... Pra participar, na verdade, do autoquestionário. Fica ligado, hein? Pode crer. A gente volta daqui a pouco. Vamos nessa. Qual desses você escolheria? Opinião ou reportagem? Reportagem CQC, punk rock, não é coxinha, pegando só o que o cara fala. Né? Se o Trump voltar, você sai do Twitter? Agora a gente pode cometer crime que quiser no Twitter. Vou incitar pedofilia, vou incitar matar alguém, vou falar pra perseguir ministro do STF, vou mandar entrar no Capitólio. E esses que fazem esse discurso são os que atacam o professor na escola, chamando de doutrinador. O artista falando que rouba com a rua dele.